Agora, ó, comprei um ring light aí, ó, bacana. Você acha que precisa ser um macho alfa, mandar cantadas decoradas ou ter o corpo perfeito de um vídeo na academia para conseguir flertar? Pois a psicologia e a neurociência provam que muitas das coisas na internet que você já ouviu falar sobre o flerte estava errado. Olá galera, meu nome é Felipe Ripe, eu sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e em neuropsicologia. Nesse vídeo nós vamos olhar para estudos reais, com metodologia e dados científicos para entender como o flerte realmente funciona na adolescência, desmistificar ideias absurdas e te dar conselhos práticos que a ciência aprova. Sem papo de coach, só ciência. Antes de pensar em flertar com qualquer pessoa, existe uma regra básica de autocuidado. Cuidar de si envolve pilares fundamentais. A primeira questão é praticar esportes. Malhar não deveria ser pela estética, mas a estética ajuda bastante a conseguir um relacionamento com alguém. O que eu aprendi atendendo pessoas é que ser gordinho ou baixinho, como eu, não importa muito, porque você pode se relacionar com quem também é baixinho ou gordinho. Elas falam, eu prefiro alguém que é gordinho para não me criticar por ser gordinha. Então, isso importa pouco. Também é importante ter um bom repertório de assuntos sobre os quais você consegue opinar. Para tanto, é interessante a prática da leitura, estudar, ampliar seu repertório e se tornar mais interessante. Adquirir renda e conseguir uma independência financeira também ajuda. Por que isso importa? Por causa do conceito de disposição da autoeficácia ou eficiência. Quando você percebe que é capaz de cuidar de si, estudar, trabalhar e melhorar seu próprio corpo e sua própria saúde, você, ou melhor dizendo, seu cérebro, que eu tive ajuda da inteligência artificial para fazer esse vídeo e eles colocaram assim, seu cérebro desenvolve uma autoconfiança real e interna, que é engraçado, né? Na maior parte das vezes quando você fala o cérebro, dá pra gente substituir por você mesmo com, sabe, sem nenhum prejuízo. Tudo aquilo que o seu cérebro tá fazendo, na verdade quem tá fazendo é você. Então vamos voltar aqui. Quando você percebe que é capaz de cuidar de si, estudar, trabalhar e melhorar seu próprio corpo e sua própria saúde, você desenvolve uma autoconfiança real e interna, não uma autoconfiança falsa ou performada. Agora vamos entrar na psicologia comportamental de Skinner. Para análise do comportamento, amor é reforço positivo. A atração e o carinho que se desenvolvem quando a presença de alguém acrescenta algo à sua vida. Nada de fazê-la se sentir insegura. O ideal é fazê-la se sentir bem. Agora vamos falar de esquemas de reforçamento. O reforçamento intermitente é aquele fenômeno no qual o comportamento apresenta as taxas mais altas de resposta. Isso equivale, em termos analítico-comportamentais, a ficar indisponível por alguns momentos. Mas você não vai ficar indisponível porque você deseja obter o efeito desejado. O ideal é ficar indisponível porque você está ocupado cuidando de si, praticando um esporte, estudando, trabalhando, se divertindo com outras pessoas. Porque dá para perceber quando é fingido. A gente não pode nem jogar xadrez pensando que o adversário vai errar e nem viver a vida pensando que o outro é trouxa. E o conceito de estímulo discriminativo. Você aprende a ler quando o ambiente e a pessoa estão dando sinais abertos de que a interação é bem-vinda. O conceito de estímulo discriminativo é muito interessante para explicar um pouco do que acontece durante o flerte. Aqui também pode haver um aprendizado sobre como emitir sinais de que a interação é bem-vinda a você mesmo. Pode ser interessante não ser tão direto para sentir o terreno. Pense na interação como uma partida de tênis em que não se quer ganhar, mas colocar a bola mais fácil para a pessoa rebater. Tem que haver resposta do outro lado para que se possa avançar. Outra metáfora interessante é do bolo de noiva, em que a base é construída, depois a camada acima é menor e a seguinte também, de forma que a coisa só vai evoluir de fato para um relacionamento com uma pessoa ou talvez mais. Nosso papel enquanto psicólogos não é julgar. Existem pessoas que vêm de contextos em que se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo é ok. Um exemplo clássico é o muçulmano. Emitir estímulos discriminativos é fundamental para a excitação sexual. Algo como um sorriso ou troca de olhares por mais tempo é uma excelente sinalização, mas estamos falando de estímulos discriminativos, não de microexpressões faciais. Algumas ideias imbecis a se evitar quando você está flertando. Essa ideia de macho alfa. Você não precisa ser bom em absolutamente nada para conquistar alguém. Você não precisa se destacar, embora isso ajude, mas ajuda quando é orgânico, não quando é fabricado, não quando você se esforça para isso. Outra ideia equivocada é a ideia de que a testosterona ajuda a explicar o que quer que seja. Se é verdade que os níveis de testosterona influenciam em alguma coisa, então são eles que têm que ser explicados. Quero dizer, se o nível de testosterona faz uma pessoa ficar violenta, então o que causou o aumento no nível de testosterona? A resposta sempre vai apontar para uma interação entre o organismo e o meio, que passa necessariamente por 3 níveis de seleção. O filogenético,
que é a história evolutiva de nossa espécie, como é a busca por pertencimento e a resposta biológica ao estresse. O ontogenético, a sua história de vida individual, o que você aprendeu, o que foi reforçado ou punido nas experiências pessoais. E cultural, as práticas e os valores da sociedade onde você nasceu. E é aqui que entram as pressões de gênero, a cultura do macho alfa e os papéis sociais. Antes de falar de técnicas, a gente precisa entender quem constrói quem você é. A psicóloga Valesca Zanello fala sobre o dispositivo da eficácia na masculinidade, a ideia cultural de que o homem é ensinado a provar o seu valor o tempo inteiro através do desempenho, da posse de objetos, da performance sexual e da cobrança de dar conta de tudo. É importante entender que não existe uma separação rígida entre o indivíduo e a sociedade. Aquilo que se fala sobre a sociedade, nós estamos falando em alguma medida de nós mesmos. Não importa muito como seu pai te criou, mas certas figuras culturais são pré-reflexivas e não pedem permissão para você para inculcar formas de pensar o gênero, mas elas são eminentemente culturais, pois existe uma arbitrariedade, ou seja, poderia ser diferente. Esse vídeo não visa esgotar o tema sobre masculinidades no plural, mas gostaria de trazer outro conceito da sociologia, a ideia de masculinidade hegemônica, um ideal de masculinidade honrado que talvez nenhum homem real incorpore, mas que serve de justificativa ideológica para a violência de gênero, do tipo, eu, que sou um homem honrado, trabalhador, que trago comida para dentro de casa, posso fazer isso. Então, quando você sente ansiedade ao flertar, isso não é apenas um problema individual da sua cabeça, é o nível cultural, o dispositivo da eficácia, o conceito de masculinidade hegemônica, interagindo com o nível filogenético, que seria o medo biológico da rejeição social e o valor reprodutivo para a espécie que tem a reprodução, e é importante dizer que o valor reprodutivo é igual para ambos os sexos, e mulheres gostam tanto de sexo quanto homens. Pensar dessa maneira é superar determinadas dualidades entre indivíduo e sociedade, ou masculinidade versus feminilidade. Até porque a masculinidade parece não ter nada de muito construtivo para trazer, né? Quando vemos alguns discursos masculinistas a seu respeito. É importante entender que a mesma cultura que oprime as mulheres também oprime os homens, e não é papel de uma feminista séria a ridicularização ou o ódio ao masculino. Talvez algumas feministas que são bem menos radicais do que gostaríamos, mas que se vendem como sendo radicais. Superar essa dualidade entre indivíduo e sociedade nos fará entender que certas instâncias societais podem colaborar para a obesidade, como os desertos alimentares, lugares onde a disponibilidade de alimentos frescos é pequena. Porém, fazer dietas e exercícios pode fazer uma pessoa emagrecer. Cuidar de si, malhar, estudar, ganhar renda, não deve ser feito para performar para a sociedade, mas sim para construir um repertório de autoeficácia e autonomia geral. Quando o amor e a atenção de alguém entram na sua vida, eles funcionam como um reforço positivo, não como uma tábua de salvação para uma existência miserável ou a validação de um teste onde você precisa provar que é um macho eficaz. Você não é um pavão para ter que se amostrar para aparecer, nem um Pokémon para querer evoluir antes de conhecer alguém. Você não precisa ter elevados níveis de testosterona ou ser um alfa para ser bem sucedido. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre a eficácia de algumas técnicas de flerte de acordo com a ciência. Então se inscreva no canal e acenda o sininho. Bom galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim. Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não estivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos.